Bom dia a todas e todos. Em nome do Lab Itaim Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas, agradecemos imensamente a participação da nossa convidada e nossos convidados desta mesa sobre a Universidade São Judas Tadeu e a Agenda Ambiental Urbana da cidade de São Paulo, que busca justamente subsidiar o papel da universidade na agenda ambiental urbana da cidade de São Paulo, procurando construir uma agenda plural para pensar os desafios da gestão urbana e do desenvolvimento urbano local. Teremos 1h20 para essa mesa, que funcionará da seguinte forma. Cada convidado terá 10 minutos para expor o tema e faremos 40 minutos para o debate geral. Eu gostaria, então, de apresentar a nossa primeira convidada, que é a Rita Yuri Inoue, pós-doutora em meteorologia pela USP, é pesquisadora e professora doutora do Departamento de Ciências Atmosféricas da USP, com experiência na área de geociências e especialização em química da atmosfera e meteorologia ambiental. Também é co-diretora do laboratório Climapolis. Por favor, Rita, então, a palavra é sua. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite. Agradecemos muito a sua presença aqui com a gente hoje. Bom dia a todos. Eu é que gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Assim, é realmente uma honra estar aqui participando dessa mesa. Eu pude ouvir aí os relatos, né, os depoimentos dos alunos, e eu fiquei realmente impressionada. Bom, então vou tentar aqui inserir a minha apresentação. Vocês estão enxergando? Sim, estamos, Rita. Ok, muito obrigada. Então, primeiramente, né, gostaria de cumprimentar os meus companheiros nessa mesa, o professor Ivan Magro do IEA da USP, o secretário adjunto José Amaral Wagner Neto e o subprefeito de Itaim Paulista, Gilmar Souza Santos. Como a professora Andréa já me apresentou, eu sou do IAG-USP, né, eu sou professora lá e estou como co-diretora do Laboratório Climapolis. E aí, então, eu queria falar um pouquinho primeiro, dar uma visão geral do laboratório, antes de partir, então, para o papel da Universidade de São Judas Tadeu. Então, o Laboratório Climapolis, ele é um laboratório conjunto, né, em clima urbano, água e poluição do ar. E as atividades que a gente tem feito são modelagem, planejamento, monitoramento e aprendizagem social. Esse laboratório é um convênio, né, entre o Instituto Max Planck de Meteorologia lá da Alemanha, com o IAG-USP, né, e ele é financiado, né, pelo Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha. Então, primeiro, né, o que motivou esse laboratório, né? O que nós cientistas sabemos, temos certeza, tá? Não temos nenhuma dúvida. Nós sabemos que as cidades, elas são responsáveis por mais de 70% das emissões globais de CO2. Esse CO2 que está aumentando assim exponencialmente na nossa atmosfera, está aumentando o efeito estufa, que é um efeito natural, mas ele tem sido exacerbado aí nessas últimas décadas, e isso tem então levado às mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, ela de fato é um consenso entre os cientistas, tá? Então, assim, a gente pode até questionar um pouquinho a metodologia, o resultado, a interpretação, mas ela é um consenso entre os cientistas que elas estão acontecendo. Então, a gente já vê os impactos dessas emissões, né, de CO2 e de outros poluentes também associados, e a gente percebe que as cidades, então, também são aquelas que mais sofrem, né, com relação aos impactos dessas mudanças climáticas. Aqui a gente tem uma foto da cidade de São Paulo, aqui nesse cantinho aqui, numa tarde, a gente vai ter isso aí nos próximos dias, provavelmente, essa camada de poluição que a gente está respirando, tá? Às vezes a gente não percebe, a gente não enxerga próxima, assim, da gente, mas a gente está respirando muita poluição aqui em São Paulo. E, né, como somos todos, assim, eu acho que a maioria do público está aqui em São Paulo, a gente também tem essas
tempestades que têm sido cada vez mais extremas, né, e junto com toda essa parte de pavimentação da cidade, a gente tem esses alagamentos e inundações que têm sido cada vez mais frequentes. O que também nós sabemos, né? Os estudos mostram que os tomadores de decisão, eles têm o potencial de mitigar e adaptar as cidades aos impactos das mudanças climáticas, né? De que forma que a gente pode perceber isso, por exemplo, na cidade de São Paulo? A gente tem aqui as ciclovias, né, que auxiliam, então, essa troca, né? Ao invés da gente usar tanto carro, a gente tem uma outra opção de mobilidade. A gente tem os corredores de ônibus que também auxiliam imensamente na diminuição da emissão de poluentes. Mesmo essa frota de ônibus também, ela é constantemente renovada, então assim, são ônibus relativamente novos que a gente tem aqui dentro da cidade, e não só ônibus a diesel, mas também uma parte deles está sendo substituída por ônibus elétricos. Então, essas iniciativas são extremamente importantes, né, para a gente minimizar a emissão de CO2 dentro de uma cidade. E essa parte aqui vocês sabem mais do que eu, então só coloquei aqui porque é com relação ao planejamento urbano, que também tem toda uma parte que os tomadores de decisão, eles têm que participar ativamente com relação a isso. Então, o que a gente, né, qual que é o propósito do Laboratório Climapolis? É justamente fazer essa ponte, né, entre os tomadores de decisão e a ciência. Então, a gente promove essa conversa entre esses dois segmentos, justamente para construir uma cidade que seja mais sustentável, uma cidade que seja mais resiliente, uma cidade inteligente, né? Então, de que forma que o Laboratório Climapolis, ele visa contribuir para o desenvolvimento, então, dessas cidades ambientalmente mais resilientes aqui no Brasil? A primeira iniciativa que a gente já tem, assim, já está até mais consolidada, é justamente estabelecendo e desenvolvendo uma estrutura de pesquisa transdisciplinar. A gente percebe que a gente não pode ficar, né, nessas caixinhas das disciplinas ou mesmo dos institutos. Então, assim, eu, por exemplo, da meteorologia, não posso ficar só conversando com os meus colegas sobre clima. Isso já não ajuda mais a construir um ambiente que seja favorável para toda a humanidade. Então, é preciso conversar, por exemplo, com os arquitetos, né? É preciso conversar com toda a comunidade, com vários segmentos, com a parte da educação, com a parte de políticas, com a parte de mesmo ciência, né? De uma forma geral, biologia. Então, a gente tem essa estrutura de pesquisa transdisciplinar. Isso, então, realmente é uma coisa que já está tomando bastante corpo no nosso laboratório. Como se trata de uma iniciativa, né, de um convênio entre a Alemanha e o Brasil, então um dos pontos também do nosso laboratório é justamente integrar o conhecimento e a experiência de pesquisadores brasileiros e alemães, né? A gente eu ouvi aí uns depoimentos do pessoal falando da Universidade de Hamburgo, né? Então é um pessoal que tem bastante conhecimento com relação a essa troca, né, com diferentes segmentos da sociedade, com as indústrias, com os tomadores de decisão. E para a gente, né, para mim, que eu sou da parte mais de meteorologia e de qualidade do ar, a gente tem também uma expertise muito grande nessa parte dos pesquisadores alemães, né, das universidades alemãs, e a gente, então, essa integração de conhecimento, ela é fundamental para o maior desenvolvimento do conhecimento em si. E aí, fazendo, então, a ponte, né, com a sociedade, é justamente fornecendo serviços de informação sobre os processos climáticos que afetam áreas urbanas. Então, a gente também tem vários estudos de modelagem sobre isso, e disseminar o conhecimento científico. A gente não pode deixar o conhecimento científico estagnado, parado somente dentro da academia. A gente tem que passar isso para os outros segmentos. E aí, então, acho que essa parte também como parceiros, né, atuando como parceiros do poder público para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, essa seria a nossa meta final, né? Então,
juntando toda essa estrutura e depois os conhecimentos, essa experiência, né, troca de experiências internacional, solidificando toda essa parte de informação para o público, disseminando conhecimento científico. Então isso tudo atuaria de tal forma para que fortalecesse essa comunicação com o poder público e juntos conseguimos construir cidades então mais sustentáveis. Temos basicamente, então, 3 linhas de pesquisa no laboratório. A gente, então, tem a pesquisa para melhorar o entendimento de impactos climáticos em áreas urbanas, pesquisa para avançar o entendimento dos impactos ambientais na sociedade e pesquisa para melhorar o design urbano e engajamento de atores sociais. Cada linha de pesquisa tem, assim, as suas sub-áreas e tem também as suas próprias metodologias, né? E eu acho que isso fica muito, tem uma autonomia muito grande por parte dos nossos colaboradores. A estrutura do laboratório, ela tem o seu, né, a sua parte brasileira aqui no Instituto, no IAG-USP, né? A sua parte alemã está lá no Instituto Max Planck de Meteorologia, mas ela tem, então, como organização, a gente tem, então, 2 codiretores, né? A professora Anita Engels, lá da Universidade de Hamburgo, como codiretora da parte alemã, eu aqui como codiretora daqui da parte do Brasil. No nosso comitê gestor, a gente tem aqui a professora Ana Paula Cury, como parceiros, né? A gente tem aqui o professor Anelli, a gente também tem aqui a subprefeitura de São Paulo, né? Que foi esse convênio que foi feito aí com a professora Ana Cury, e quem gerencia tudo isso é o Nico Caltabiano, que faz a maior parte dos trabalhos desse laboratório, que faz realmente o laboratório andar. Nós temos vários parceiros, né, em todo o Brasil, como vocês podem ver, são na sua maior parte universidades e institutos de pesquisa. A gente tem então aqui a Universidade de São Judas Tadeu como nossa parceira, e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano também é nossa parceira. E lá na parte alemã, então, são basicamente também institutos de pesquisa e universidades. Então, essa seria mais a parte do laboratório, né, uma visão geral do laboratório. E aí aqui agora eu queria então falar um pouquinho do papel da Universidade de São Judas Tadeu nesse nosso projeto, né, dessa importância da universidade que vocês estão, que assim eu achei uma iniciativa maravilhosa. Então, o Lab Itaim, como... Ai, desculpa, esqueci o nome daquele aluno que apresentou o laboratório, mas ele já tinha dito... É o Bruno, isso. Obrigada. O Bruno já tinha comentado, então, né, que o Lab Itaim Paulista, ele se juntou ao Laboratório Climapolis em 2018, e então, o objetivo, né, que está colocado aqui para a gente é implantar uma experiência piloto de governança ambiental local para enfrentar os impactos das mudanças climáticas e do aumento da poluição do ar de um bairro periférico da cidade de São Paulo. É um objetivo, assim, é uma meta fantástica essa, né, porque eu tive a oportunidade de participar de uma das atividades dessa experiência piloto, que foi uma oficina de monitores de qualidade do ar na Escola Dama Entre Rios Verdes, né, que também, vocês também já comentaram sobre esse projeto que vocês desenvolveram lá. Foi, assim, uma experiência fantástica, porque os cerca de 50, 60 alunos, não sei, do ensino, eu acho que era ensino fundamental, né, ensino fundamental 2, participaram lá das palestras. Eram alunos que estavam bastante motivados, a gente conseguia ver o interesse, né, nas perguntas, e depois na própria oficina também, trabalhar com essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, assim, foi muito interessante. Então, o que eu queria destacar da Universidade de São Judas, com relação ao Laboratório Climápolis, é que justamente eu acho que é um caso de sucesso que a gente tem que enfatizar, que faz essa conexão entre a ciência, entre o que está sendo colocado, feito na academia,
com os tomadores de decisão, e isso de uma forma consolidada, assim, né? E não só com os tomadores de decisão, mas também com a comunidade, então com aqueles alunos através da escola, né? E engajando os próprios alunos de graduação e pós-graduação. Então, assim, uma coisa que me tocou muito nesses depoimentos que eu ouvi agora há pouco foram as palavras gratidão e oportunidade, e isso mostra, assim, o sucesso mesmo que a professora Ana, né, e a sua equipe está tendo em formar cidadãos. E eu acho que essa seria, então, o destaque aqui que eu coloco do papel da universidade com a comunidade em si, né, que é um fim da universidade é justamente esse, né, de como você levar o conhecimento que é produzido dentro da pesquisa para os outros segmentos da sociedade. E eu vejo que isso foi feito com brilhantismo, com muito envolvimento dos alunos, esse engajamento, assim, é fantástico, e, na verdade, eu queria parabenizar, então, toda essa iniciativa que vocês estão tendo. Quem sabe com isso, então, a gente consiga aí construir essa cidade que a gente está querendo, né? Que, na verdade, são muito mais através das pessoas, do relacionamento entre as pessoas, que vai promover esse tipo de cidade inteligente. Então, gostaria de agradecer de novo essa oportunidade que eu estou tendo aqui de falar com vocês, colocar aqui os nossos contatos, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais do Climapolis. E é isso, gente. Muito obrigada, então. Rita, muito obrigada pelas suas palavras. É importantíssimo, de fato, valorizar o trabalho que o Lab Itaim tem feito. O depoimento dos alunos foi fantástico. Tenho acompanhado o trabalho do Lab Itaim já há algum tempo e tentando aí me engajando também nas atividades. É absolutamente fantástico, digno realmente da gente reconhecer e valorizar. Parabéns aos alunos, a Ana Paula, por essa maravilhosa experiência. Os nossos outros palestrantes já estão compondo a nossa mesa, né? Nós temos aqui, agradeço novamente a presença do Ivan Carlos Maglio, José Amaral Wagner e o Gilmar Souza Santos. E eu vou passar agora a palavra para o nosso segundo convidado, que é o Ivan Carlos Maglio, doutor em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da mesma instituição, no programa Cidades Globais. Também é sócio fundador da empresa Política de Planejamento Ambiental Limitada e foi diretor e coordenador de planejamento ambiental da CETESB e da CIMA, e coordenador do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2002 e da Lei de Zoneamento de 2004. Ivan, a palavra é sua agora. Obrigada pela sua presença. Ivan, seu microfone está mutado. E agora? Agora sim, por favor. Então vou recomeçar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu queria parabenizar a professora Ana Paula Cury e todos os demais do laboratório e da Faculdade São Judas por essa brilhante iniciativa. Eu conheci a professora Ana Paula na atuação prática nos planos regionais das subprefeituras, onde ela acompanha com muito carinho. Então, é muito prazeroso estar aqui. Eu sou pesquisador, atualmente, né, do programa USP Cidades Globais, né, que desde 2019 iniciou também, além de todo o que já fazia o IEA, o Instituto de Estudos Avançados, um programa já de pós-doutorado para pesquisadores na área de atuação do programa USP Cidades Globais. Na verdade, o programa Cidades Globais desenvolve pesquisas voltadas à questão das grandes metrópoles e está no mesmo foco de atuação
que foi colocado pela Rita Inouye, pela professora Rita Inouye. Então, convido vocês até a conhecer melhor o IEA e todas as suas pesquisas que enfrentam todos os ângulos das questões urbanas das cidades como São Paulo e grandes metrópoles. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que é também uma experiência, como é o USP Cidades Globais, é de interação universidade, governo, sociedade, para contribuir para as políticas públicas urbanas. Estão dando aqui o... Bom, vou começar falando da minha experiência concreta, né? Eu trabalhei, então, na Política de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, desde 2001, com a criação do Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. São Paulo inovou e elaborou o primeiro plano diretor da cidade de São Paulo, que absorveu os instrumentos urbanísticos e ambientais do Estatuto da Cidade. E mais, na sequência, em 2004, foram elaborados as leis de uso e ocupação do solo, a Lei de uso e ocupação do solo, e os planos regionais para as subprefeituras, que na época eram 31, agora são 32 subprefeituras. Então, foi uma experiência muito grande, importante, de organizar o planejamento urbano da cidade de São Paulo, que ficou cerca de 30 anos meio que paralisado e muito só focado na lei de uso e ocupação do solo, no controle do solo urbano e não numa visão integral da cidade. Eu participei como coordenador junto com o urbanista Jorge Wilhelm, né? O saudoso urbanista Jorge Wilhelm, que foi um dos grandes orientadores, digamos assim, do planejamento urbano no país, né? Não só no caso de São Paulo, mas um dos planos diretores mais cultuados é o Plano Diretor de Curitiba, de 1965, que até hoje é exemplar e continua sendo orientador daquela cidade que é reconhecida como um grande laboratório, vamos dizer assim, de planejamento urbano, um exemplo de planejamento urbano. Em 2014, aí eu acompanhei, porque já estava mais como consultor e também com a universidade, foi feita a revisão desse plano diretor estratégico e, em 2016, uma nova lei de uso do solo. Esses novos elementos também foram acompanhados pelos planos regionais, agora numa nova versão, que foi pelo esse decreto 57.537 de 2016. Nós estamos, inclusive, nesse processo. A professora participou aí, a professora Ana Paula, das primeiras reuniões, e já concluímos o plano de ação das subprefeituras, mas, por conta da pandemia, nós não pudemos apresentar os resultados publicamente, mas tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano vai fazer isso assim que possível, está programado para dezembro de 2020. Bom, só para dar uma pincelada nessas questões do planejamento urbano da cidade de São Paulo, a gente tem aí um importante momento no ano que vem, que será a revisão do plano diretor de 2014, está prevista para 2021. Então, só queria colocar alguns conceitos que vêm sendo adotados no plano diretor e na política urbana da cidade, que estão em linha aí com as questões importantes das cidades inteligentes, sustentáveis e justas, né? Que buscam a justiça social também. Então, a ideia do plano diretor é buscar uma cidade compacta, ao mesmo tempo uma cidade mista e descentralizada, ou seja, que tenha força para as subprefeituras, para os polos. Imagina uma cidade de 12 milhões de habitantes, com subprefeituras que têm de 500 mil até mais. Então, nós precisamos que essas subprefeituras sejam cidades e tenham todos os aspectos do desenvolvimento urbano explorados e aprofundados. E, para isso, nós precisamos criar polos de centralidade, tem que haver centros nesses locais. Então, pensamos numa São Paulo policêntrica, com vários centros, e não só uma cidade polarizada pelo seu centro principal ou pelos centros financeiros.
mas uma cidade mista, né, que equilibre bem atividades de uso do solo residencial com atividades econômicas, e o trabalho e a moradia estejam bem equilibrados, bem como as questões ambientais. Isso está no cerne de uma das urbanistas fundamentais aí, né, da literatura urbanística, que é a Jane Jacobs, que já em 1961 escreveu um livro canônico, aí, que é o Morte e Vida das Grandes Cidades, mostrando que essas cidades todas separadinhas, com guetos e tal, era uma cidade morta, e que sem vida, e que levava ao crime, à falta de qualidade urbana. Bom, um outro aspecto importantíssimo e fundamental que vem desde o plano de 2002 é que a gente buscou resgatar o conceito de rede hídrica ambiental. A cidade tem que trazer o seu meio ambiente, a sua rede hídrica, para o cerne do planejamento urbano. Do ponto de vista aí inclusive da resiliência e das questões das mudanças climáticas, o ambiente e a cidade, para ser resiliente, precisa ampliar essa sua capacidade de absorção de águas, de ajudar a melhorar o clima. E nesse contexto, a questão das águas, né, que sejam despoluídas, que sejam integradas a uma rede verde, é um elemento hoje reconhecidamente estruturador do ambiente urbano, e a gente vê isso em torno dessa luta pelas áreas verdes, pelos parques lineares, pelos caminhos verdes, que precisam integrar-se em toda a cidade. No caso do plano diretor, também o município se organizou em duas grandes macrozonas, né? O entorno da área mais consolidada, que é uma macrozona de proteção ambiental, e a área mais dotada de infraestrutura, que é a macrozona de estruturação e qualificação urbana. Digamos, o centro e o centro expandido e alguns bairros de todas as zonas da cidade, inclusive aí no miolo da Zona Leste, onde está a área do laboratório Itaim. O Itaim já está numa zona de transição entre, né, com essa zona de estruturação urbana, porque ele precisa ainda de muito esforço para melhorar a sua situação urbanística. Também se desenvolveu no plano diretor uma linha de orientação de políticas diferenciada para essas macroáreas, que estão separadas. Então, nós temos áreas que precisam de reforço para a qualificação urbana ou reforço para a recuperação e proteção ambiental. Então, diversos tipos de políticas orientadas para estimular o perfil e as condições dessas áreas que têm diferentes papéis hoje na metrópole. O plano diretor de 2014, ele reforçou um aspecto que é importante, mas também é crítico, sob certos pontos de vista, que é a ideia do adensamento e a verticalização nos eixos de transporte de massa, de transporte público. Esse adensamento é uma e maior verticalização e uso maior das áreas com transporte público, é um cânone mundial, é um conceito importante, mas ele precisa ter cuidado também com as áreas onde vai ocorrer essas modificações. Então, aí entra um pouco ainda algo a ser aperfeiçoado no meu ponto de vista. E ainda no plano diretor, nós temos operações urbanas, que são locais que precisam de mudanças. No caso aí da Zona Leste, a gente tem toda a área dos trilhos, né, que vai desde o centro, passando pela Moca e passa pelo Itaim. Essa área dos trilhos é uma área a ser recuperada do ponto de vista de um maior aproveitamento urbanístico, de uma melhoria na urbanização. Há uma operação urbana desenhada para essa área, que agora não estou me recordando o nome, mas é ligada aí à área dos trilhos, e se propõe aí, então, uma melhor aproveitamento da infraestrutura, mas com controle ambiental, com projetos urbanos adequados e com uma avaliação da capacidade de suporte, que é quanto que pode, né, aproveitar o uso do solo no entorno sem causar um esgotamento e também um enfraquecimento dos outros aspectos da qualidade urbana, como são os espaços públicos ou as áreas verdes.
Então, aqui é uma pincelada, digamos assim, no que esta política urbana que eu citei anteriormente acabou trazendo para a cidade. E eu destacaria, novamente aqui, os planos regionais, e nós estamos voltando a essa escala do planejamento local. Então, é muito importante porque isso não é sempre mantido. Nós tivemos lá em 2004, e depois, só em 2016, veio um decreto, e só em 2020 nós estamos retomando o planejamento local, que é uma pena, porque todo esse planejamento geral se realiza, de fato, no planejamento local, nos planos de ação, nos planos regionais das subprefeituras. Eu não vou poder entrar neles, mas eu convido vocês a acompanhar lá o site da gestão urbana, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde estão lá todos os planos regionais, e nós estamos numa fase de entregar um produto. Eu estou trabalhando como consultor da Unesco, nesse projeto, um trabalho de localizar no território de cada subprefeitura o plano de ação que respeita o seu plano regional e põe em marcha tudo aquilo que o planejamento geral pensou no nível local. Bom, ainda então, toda essa política urbana nos aponta questões chaves, né? Aí é mais para provocar vocês. Não é? Se é a sustentabilidade ambiental, que é o que nós queremos, e o planejamento urbano em São Paulo, como ele vai ser no futuro? Nós temos aí todo um período até 2030 de vigência dessa política urbana. Então, as perguntas que eu trago aqui são perguntas que também me provocam, vamos dizer assim, a minha reflexão, a minha busca científica. Meu trabalho no IEA é articular hoje o planejamento urbano com as mudanças climáticas e fazer uma releitura do planejamento urbano a partir da orientação das questões dos prognósticos climáticos. Então, essas questões estão muito condicionadas por esse pensamento mais geral da minha pesquisa de doutorado. Andou aqui. Então, a pergunta 1 é: o que acontecerá com a implantação desses grandes eixos de transformação urbana que estão nos eixos de transporte? E onde é de mais, onde é de menos? O que está colocando? É correta essa política? Quais são suas falhas? Onde a gente precisa corrigir? Eu acho que há aspectos a ser revisados. 2, se a sustentabilidade e a qualidade de vida na cidade, do ponto de vista de uma resiliência às mudanças climáticas, estão garantidas com esse modelo de urbanismo que nós adotamos. Nesse modelo, a questão da infraestrutura verde é chave. Eu pergunto se ela será ampliada e implementada, porque até 2014 ou foi. Nós temos 24 parques lineares criados até 2014, mas de 2014 a 2020, nenhum. Temos alguns parques manchas, né? Unidades de conservação novas, principalmente na área sul, mas eles estão ainda um pouco nas periferias, mais distantes dos lugares sem áreas verdes, como eu vou mostrar mais à frente. A gente consegue controlar o espraiamento urbano para as áreas de mananciais, que é uma questão chave para a região metropolitana. Se a gente ocupa as áreas periféricas, principalmente ao norte, Cantareira, ao sul, Billings e Guarapiranga, a gente põe em risco e pressiona a qualidade dos mananciais. Como fazer para essa metrópole de 20 milhões de habitantes conviver com esses mananciais? E a gente já teve crises em 2014 e 2016 que quase paralisou a metrópole por falta de água. Temos uma situação crítica hoje. Eu ouvi o superintendente da Sabesp, agora no Consema, dizer que se não tivesse sido feito o transporte de água da bacia do Paraíba para a bacia do Cantareira, nós teríamos já uma crise, como tínhamos lá em 2014. Ou seja, veio mais 8 metros cúbicos por segundo e ajudou. É uma transposição. Isso foi uma medida de adaptação climática, óbvio. Não é? Então, que a gente nem entende assim, mas é uma medida de adaptação climática, porque continuamos tendo risco. Né?
A prefeitura anunciou um plano de ação climática para 2020 e ainda não apresentou. A pergunta é se ele vai estar em linha com o planejamento urbano e o que ele vai trazer, né? A gente sabe aí, a Rita falou muito das emissões de gases de efeito estufa e o problema do risco de por não ter transporte de massa, por ainda ter muito domínio do automóvel. A gente está com uma matriz ainda que gera gases, nós não conseguimos reduzir muito a geração de gases de efeito estufa, estamos conseguindo agora reequilibrar o transporte de massa com o transporte individual. Então, nós precisamos saber se nós vamos realmente ter um plano de ação climática que já se preocupe com a adaptação climática, além de continuar enfrentando a mitigação da geração de gases de efeito estufa. Então, a pergunta-chave aí é se a cidade está preparada para enfrentar os desafios da crise climática. A Rita já falou, e ela estuda isso do ponto de vista dos modelos e do efeito, e a gente sabe aqui do impacto. Eu olho os impactos, a cidade sofre os impactos. Nós já temos longos períodos de estiagem, com escassez de água, já temos um aumento da frequência e da intensidade das chuvas, vimos o que aconteceu em fevereiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, os rios, né, reocupando os seus lugares, e nós já temos um aquecimento climático médio na cidade acima de 3 graus centígrados. Ou seja, nós já estamos sofrendo os impactos da emergência climática e não nos demos conta disso, ou a política pública ainda não absorveu isso como deveria, porque nós temos muitas áreas sujeitas a enchentes, a inundações, áreas de risco geotécnico, escorregamento, ilhas de calor e muitas outras vulnerabilidades ante a esses eventos climáticos. Então, nós precisamos deixar a cidade resiliente, forte, ter áreas verdes, ter medidas e ações para conseguir enfrentar essa crise que vem por aí. E nós temos um grande risco para as populações mais vulneráveis. Isso já foi explicitado na pandemia da Covid. Onde é que estavam os bairros com o maior problema, o maior número de mortes e contaminações? Nas periferias, Brasilândia e outras, na Zona Leste, uma das áreas mais atacadas pela pandemia. Então, esse quadro é um quadro que deve estar no nosso radar. Então, eu defendo e trabalho, por isso que eu trabalho na minha pesquisa de doutorado, por um plano de adaptação às mudanças climáticas. A cidade, e São Paulo está mais atrasado do que outras. Digamos que Recife tem, eu estou estudando essas outras cidades, Santos está mais avançado, Rio de Janeiro já avançou, agora precisa retomar, mas São Paulo ainda está só pensando em mitigação de emissões e não na adaptação a esse quadro de emergência climática. Nós fizemos uma pesquisa, e aí eu vou entrar um pouco nas áreas verdes, e quero ajudar aqui para vocês conhecerem melhor o Instituto de Estudos Avançados e o programa Cidades Globais. Nós fizemos, em 2020, no início da pandemia, uma pesquisa com mais ou menos 2.000 respondentes sobre a percepção. A pesquisa é comportamentos e hábitos no pós-pandemia. Como que as pessoas sentiam o quadro que elas estavam vivendo. E 86% dos respondentes sentem falta de estar em áreas verdes, em espaços abertos, em espaços públicos. Aí vocês têm um quadro do hábito de frequentar áreas verdes, que varia, né, nessa pizza aí, de semanalmente 33%, quase uma vez por semana, pelo menos. Outros vão 3 vezes por semana, quase 20%. Todos os dias, quase 11%. E tem uma parcela que poucas vezes por mês, 2 vezes, e outros menos ainda, então uns 10% a 20% aí estão sem essa possibilidade de conviver com áreas verdes, uma cidade mais saudável, né? E a gente vê os benefícios aqui do lado esquerdo, né? Refrescar o ar entre 2 e 8 graus Celsius nas árvores, filtrar a poluição do ar, regular o fluxo da água, amenizar o aquecimento, fornecer alimentos, quer dizer, toda a infraestrutura verde e toda essa qualificação urbana traz uma valorização, economia de energia e melhoria da biodiversidade. Ajuda a melhorar.
Mas o quadro não é bom, né? 86%, como está em cima, sentem falta de estar em áreas verdes. Então, o maior desejo das pessoas quando saírem de casa, como estamos saindo, é voltar aos parques. E estão voltando porque tem um protocolo. Agora já há uma... Isso foi feito, inclusive, para ajudar essa discussão do protocolo e a retomada das áreas verdes com cuidados. Nessa época, nós fizemos, então, nessa pesquisa, o estudo das áreas verdes na cidade. Então, vocês podem ver que nós temos áreas... Aqui, esse mapa foi preparado com dados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e nós temos as áreas da cidade que são menos de 1 até 2 metros quadrados por habitante ou acima de 100 metros quadrados por habitante. Então, isso já foi comprovado por vários estudos, a gente voltou a retomar, e nós temos a cidade Ademar, por exemplo, que é à beira da Bines, com menos de 1 metro quadrado por habitante. Guaianazes, Vila Prudente, Sapopemba, Campo Limpo, com índices que vão só até 2 metros quadrados por habitante. E toda uma região importantíssima, como a Sé, a Moca, cerca de 16 bairros que estão abaixo de 5 metros quadrados por habitante. Então, é uma distribuição muito desigual e isso precisa ser superado para que a cidade tenha uma qualidade urbana bem distribuída. Então, nós temos que criar situações de qualificação dessas áreas verdes. O município fez um trabalho importantíssimo, fez um estudo da cobertura vegetal existente em 2020, o que mostra grandes oportunidades para melhorar isso em vários locais. Nessa pesquisa, a gente sugere algumas coisas. Aproveitar os vazios urbanos na escala do bairro, com mais áreas verdes, criar essa cultura de lazer e cultura com as comunidades, ampliar o índice de áreas verdes. Saiu uma proposta para o plano diretor de 2021 para revisão. Essas subprefeituras que têm índice de menos de 5 metros quadrados por habitante, 16 subprefeituras estão muito prejudicadas e as pessoas têm muito pouco acesso. Paris fala em cidade de 15 minutos, com área verde perto de todo mundo. São Paulo tem esse quadro desigual. E mesmo quando tem muita área verde na periferia, não tem facilidade para as pessoas se deslocarem, para irem lá, os moradores próximos. Não é? Inclusão, então, de pequenas praças, áreas verdes. Nós temos quase 5.000 praças na cidade de São Paulo, e elas precisam estar nesse estudo, nesse trabalho de ser espaços saudáveis, inclusive, e são muito mais próximas das casas. E a gente também sugere um maior uso dos espaços públicos, nas escolas, nos céus, e aproveitar os locais de ensino nos fins de semana para a comunidade, para trazer essas oportunidades de lazer e de espaço público. A pesquisa é essa, né? Emoções momentâneas, comportamentos e hábitos cotidianos no pós-pandemia. Aqui está o site, depois eu ponho no chat, e é uma pesquisa que tem esse que eu falei em detalhe, não tem toda a parte das áreas verdes, porque isso faz parte de um artigo que está para ser publicado, então a gente trouxe alguns dados desse artigo que está em análise para publicação. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu queria agradecer e me dispor a colaborar com o Laboratório Climápolis. Fiquei muito feliz, não conhecia. A gente tem trabalho com a Alemanha também, o IEA. Trabalhamos com o WWU, da cidade de Münster. Vamos ter um intercâmbio em 2021 e podemos, acho que, somar esforços aí entre o IEA e o Climápolis. E nós estamos também fazendo trabalhos, por exemplo, essa questão das áreas verdes. A gente está trabalhando com o Fórum Permanente de Áreas Verdes, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o IEA, que é o nosso instituto, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que é o IEE, para desenvolver agora como que está a percepção dos moradores dos parques, né, dos usuários dos parques, se eles estão seguros. É uma nova pesquisa que eu estou anunciando aqui, que já está pronta e desenhada. E nós também estamos fazendo uma pesquisa para os gestores, o poder público, para ver o que precisa para melhorar os parques e áreas verdes. Então, parabéns, agradeço muito o convite, fico muito feliz em conhecer o trabalho de vocês. Parabenizo a professora Ana Paula e a professora Andréa aí pelos esforços.
reconheço a presença dela e o esforço dela lá nos nossos planos regionais e convido vocês todos aí a participarem, né, e colocarem de pé esse planejamento regional, que eu acho que é fundamental. Sem ele, o planejamento urbano fica lá etéreo e não penetra nas nossas vidas. Então, bom dia a todos. Obrigado aí, por enquanto. Ivan, muito obrigada pelas colocações e questionamentos. São absolutamente fundamentais. A ideia justamente de propor o nosso encontro hoje é de somar esforços, então, muito bem-vinda a sua fala e as suas colocações, como também as da Rita. Gostaria de ressaltar para os nossos participantes que eles podem colocar perguntas no Q&A, que está já aberto para as questões. Vocês podem fazê-las, então, nessa coluna. Eu vou passar agora a fala para o nosso próximo convidado, que é o José Amaral Wagner Neto, o secretário adjunto. Agradecemos muito a sua presença, sabemos da agenda apertada que vocês têm na secretaria, portanto, especialmente agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. O José Amaral Wagner Neto é engenheiro agrônomo pela Unesp, foi pesquisador e professor da Unesp Unicamp, assessor da presidência da Emplasa e assessor especial da presidência da Coab de São Paulo. Atualmente é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e coordenador do projeto Ligue os Pontos da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, a fala é sua agora. Obrigado, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande participar desse seminário, de resto oportuníssimo, né, pelo momento que nós estamos vivendo. Agradecer à professora Andréia, à professora Ana Paula pelo convite, né, a SMDU participa, né, dessa iniciativa e até onde eu estou acompanhando, pretende participar muito mais, né? Eu acho que já está trazendo resultados para toda essa discussão nossa da cidade. Eu acho que depois da apresentação da professora Rita e do Magro, eu acho que a principal tarefa do gestor público é não entrar em pânico, né? Então, nesse momento, nós estamos num momento muito sério, né, da cidade, do mundo, do país, e o planejamento urbano, as políticas públicas para as cidades tomaram uma dimensão muito maior do que já tinham, né, em função dessa crise toda. E São Paulo é um desafio monumental, né? E o enfrentamento desse desafio claramente passa, né, por esse olhar que o laboratório chama de plural, né, para a questão ambiental, né? E na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na SMDU, nós temos aqui um papel meio que guardião, né, do plano diretor, né? A Secretaria é uma instância da gestão municipal que trabalha com a implementação, com a regulação da implementação do plano diretor, resolve os conflitos da legislação urbana e trabalha transversalmente com todas as políticas setoriais do município, especialmente a agenda ambiental, porque o PDE, a despeito de eventuais ajustes que deverão ser debatidos, né, o ano que vem, isso depois nós vamos falar um pouquinho, o PDE é um programa, é um plano diretor com uma pegada ambiental bastante forte, né?
E eu acho que ele definiu, e o Magro foi brilhante aí nas colocações dele, né? Quer dizer, nós temos hoje claramente, né, uma diretriz, né, clara para reversão do modelo de ocupação histórico que ocorreu na nossa cidade, né? A criação da macroárea de desenvolvimento sustentável e especialmente a recriação da zona rural em São Paulo, que é para mim é um dado, não só porque eu sou engenheiro agrônomo, é um dado muito interessante, que vai na contramão da maioria das cidades de São Paulo e do Brasil, que, ao contrário, estão acabando com as suas zonas rurais em nome de um desenvolvimento urbano de condomínios, de espraiamento da cidade. São Paulo, no PDE, recria, né, legalmente, né, uma zona rural que corresponde a quase 30% do nosso, 28% do nosso território, e com uma função enorme, né, uma função muito importante para a reversão desse modelo de ocupação da nossa cidade, e o que vai permitir, isso tem permitido a gente avançar, né, nessa perspectiva de uma cidade mais compacta, mais adensada e preservando especialmente esses territórios prestadores de serviços ambientais, especialmente a questão da água, que foi muito bem colocado, né? E agora, né, eu acho que nós vamos ter que partir, sim, para essa discussão das novas centralidades de uma cidade mais descentralizada, e isso está no radar do planejamento urbano, e especialmente nos projetos que serão desenvolvidos pela São Paulo Urbanismo a partir do ano que vem. A SMDU, alguns pontos, né, que eu acho que temos que para a gente destacar na agenda ambiental, que a SMDU acompanha e interage e atua de forma muito grande, embora essa agenda seja uma agenda da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Nós estamos finalizando o Plampavel, né, que é o Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres da cidade. Eu acredito que está sendo um esforço muito grande para ver se consegue concluir esse plano ainda esse ano. A mesma coisa o Plano Municipal de Arborização Urbana, o PIMAL, que apesar do nome é um plano do bem, né? E isso também está numa fase final. O Plano de Ação Climática, o PANClima, o plano já está redigido para ir para a discussão pública. O que nós estamos terminando agora são as metas, a fixação das metas e dos indicadores de monitoramento do plano, o que envolve todo um trabalho de secretaria por secretaria. É uma agenda também do Verde, mas com uma participação muito grande da SMDU, e a ideia é concluí-lo. Nós concluímos o Plano Municipal de Conservação e Recuperação das Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, que é o Plano Municipal de São Paulo de Pagamento de Serviços Ambientais, né? O PDE, para implementar a política de pagamento de serviços ambientais, que está lá regulada, já cria um fundo de recursos para implementação, pedia que se elaborasse um plano e um decreto regulamentador. Essas duas coisas estão prontas, e mais do que isso, está pronto o primeiro edital de pagamento de serviços ambientais, que vai ser testado na zona rural de São Paulo, na região de Parelheiros, junto com o projeto nosso de Ligue os Pontos, uma inovação muito grande, que é pagamento de serviços ambientais para a reconversão produtiva da agricultura convencional para uma agricultura agroecológica e urbana, né?
porque uma agricultura mais sustentável, ela também é importantíssima para a consolidação daquele território de forma sustentável. E o Plano Municipal de Mata Atlântica, ele já foi feito em 2017 e ele influenciou toda a discussão, tanto do Plano Pavel quanto do Plano de Pagamento de Serviços Ambientais. Então, nós temos 5 planos, né, e outros estão sendo desenvolvidos em outras áreas, que ajudam, né, ajudam e contribuem de maneira muito importante a estruturação do sistema, o SAPAVEL, que é o Sistema de Áreas Verdes, Áreas Protegidas e Espaços Livres da cidade, que tem muito a ver com as questões que o Magno chamou a atenção, né? Isso pega desde unidade de conservação até espaços verdes, públicos e privados, que hoje estão no limbo, vamos chamar assim, e que vão estar incluídos nesse sistema que vai permitir o desenvolvimento de uma série de políticas públicas. Além disso, a SMDU, como nós temos duas ações aqui importantíssimas que têm a ver com a agenda que nós estamos discutindo aqui. É o projeto Ligue os Pontos, né, que eu coordeno. Esse projeto ele surge após a recriação da Zona Rural de São Paulo. Ele tem uma pretensão de consolidar esse território, né, com uma paisagem agrícola. A melhor forma, né, de consolidar esse território é que a paisagem agrícola seja predominante, ela já é predominante, mas consolidar essa paisagem agrícola, essa paisagem rural, né, mais do que agrícola, né, como uma paisagem dominante. E nós estamos fazendo um trabalho que está dando um bom resultado. Nós estamos hoje trabalhando com 160 produtores, fizemos o cadastro de 550 produtores da zona. Nós estamos trabalhando só na zona rural sul, nós temos zona rural no leste e no norte. Nós fizemos todo o mapeamento de uso e ocupação do solo, fizemos o cadastro da produção rural da terra indígena do extremo sul, que é uma beleza de trabalho, né? Tudo isso vai estar lá já na gestão urbana, nos informes urbanos da cidade. Nós lançamos a semana passada a plataforma Sampa Mais Rural, que vale a pena todos vocês que estão nos assistindo entrar nessa plataforma. É uma plataforma colaborativa que diz tudo o que está acontecendo na cidade em relação à zona rural. Então, todos os restaurantes, os locais, as feiras que vendem a produção local, né? É uma plataforma que busca, né, na cidade urbana, né, essa interação com a nossa zona rural, não só de produção agrícola, mas também do ecoturismo, da gastronomia local, dos eventos religiosos, toda a interação, porque o objetivo que a gente diz no Ligue os Pontos é que isso daí continue sendo rural, e nós estamos desenvolvendo uma série de mecanismos. Nós temos um financiamento muito grande, já temos captação de novos financiamentos para continuar com esse programa. Nós tivemos um papel bem legal na pandemia, com a distribuição de cestas verdes para as comunidades mais vulneráveis. Estamos desenvolvendo programas de consumidor que suportam a agricultura. Enfim, a criação da zona rural está se tornando concreta, do ponto de vista tanto de dados e evidência, como de ações e de Acho que cortou, travou a fala dele. Vamos aguardar uns... para
São Judas fazer um programa de agricultura urbana. Aqui. Neto, acho que você está travado no vídeo e o áudio também. Será São Paulo mudo. De uma coisa são caiu? Vamos aguardar então que ele volte. Ele caiu. Vamos aguardar uns minutinhos. Retomou? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Voltou. Se você puder retomar a sua última fala, por favor. Eu estava falando do Ligue os Pontos, né? Sim. Depois do Ligue... Não, eu acho que assim, esse é um projeto importantíssimo que está conseguindo uma adesão social muito grande. De novo, eu recomendo que vocês entrem lá na plataforma e na plataforma Sampa Mais Rural. E mais importante também que esse projeto ele tem um compromisso de replicabilidade para as outras cidades de São Paulo, do Brasil, do mundo, e todo esse processo, as ferramentas inovadoras que nós desenvolvemos, seja de assistência técnica aos produtores ou essa plataforma de conexão da cidade com a sua zona rural, foi desenvolvido em plataforma aberta, completamente disponibilizado para qualquer município, qualquer cidade que queira. Todo o processo vai ser documentado. Nós vamos fazer um grande evento de replicação em fevereiro de 2021. E com relação ao outro eixo muito importante de atuação da SMDU, são os projetos de intervenção urbana, né? Que são, na verdade, eles chamam projeto, mas são planos, né, com a finalidade de criar mecanismos urbanísticos, incentivos que aproveitem melhor a terra e a infraestrutura urbana em territórios específicos da cidade, permitindo um novo desenvolvimento desde a criação de novos empregos, de produção de habitação de interesse social, de equipamentos públicos, isso olhando do ponto de vista, aqueles territórios, do ponto de vista não só do desenvolvimento imobiliário, mas também do interesse público geral. E aí entra esses estudos em que você define, né, um perímetro de intervenção e, a partir desse perímetro, você desenvolve um programa de intervenção para aquele território, né? E nós temos 16 PIOs, né, que já foram desenvolvidos, muitos deles já aprovados. Nessa gestão, nós, de 2017 para cá, desses 16 PIOs que existem, nós desenvolvemos 11, né? Temos 2 ainda em desenvolvimento e um parado, mas que vai ser retomado, que é o PIO do Minhocão, né? E estamos desenvolvendo agora o do PIO Jockey Clube e do ginásio do Ibirapuera, que são PIOs de uma escala muito pequena. Mas nós temos o PIO Arco Tietê, o Arco do Tamanduatuaí, o Arco Pinheiros, e o PIO Setor Central e o PIO Jurubatuba, eles têm uma importância muito grande, porque eles estão exatamente uma parte importante, né, da macroárea de estruturação metropolitana, e estão todos eles assentados nas planícies aluviais do Rio Pinheiros, do Tietê e do Tamanduateí, né? Então, aí, para a questão da qualificação ambiental desses territórios, além da importância desses territórios que passaram por um processo de conversão econômica, né? São, na sua grande maioria, a maior parte desses territórios
territórios industriais da cidade, que estão passando por um processo de reconversão, tem uma subocupação e eles estão dentro do eixo do eixo ferroviário e hidroviário da cidade, aquela questão que também o Magro levantou muito bem. E do ponto de vista da qualificação ambiental, especificamente nesses PIOs, embora isso ocorra em todos os outros também, mas aí a questão do controle de inundações e alagamentos, recuperação das APPs dessas áreas, porque nós estamos no eixo fluvial, descontaminação dos corpos d'água relacionados à orla fluvial, remediação de áreas contaminadas, e mitigação de ilhas de calor relacionadas à ocupação industrial, que foi uma ocupação que eliminou todos as áreas verdes desses territórios, né? E aí nós já estamos conversando com vocês, né? Eu acho que a São Paulo Urbanismo está tratando exatamente dessas questões, né? De como se apropriar de novas tecnologias exatamente para enfrentar as questões de drenagem e a questão de inundações, né, que parece que o Climapoli está aportando inovações importantes. As medidas de mitigação nesses PIOs é a proposição de parques inundáveis e canais de retenção adjacentes às calhas do rio. Nós estamos fazendo um mapeamento ambiental, né, e definição de compartimentos ambientais de várzea e de encostas, né, voltado para essa preocupação de aumento de retenção das águas pluviais nos terrenos de encosta e arborização nas várzeas. Uma obrigação nesses PIOs de uma faixa de 5 metros junto ao alinhamento predial, integrada às calçadas, nos eixos que são definidos como importante composição de caminhos verdes, né, que entra nessa discussão da arborização urbana. Toda o programa de habitação de interesse social ele vai estar associado às necessidades de liberação dos córregos para fim de instalação da rede coletora de esgoto da cidade, porque nós temos nessas áreas a maioria das APPs ocupadas, né, com ocupação humana e em habitação subnormal. E isso vai estar, nós estamos negociando isso junto com o programa de córrego limpo da Sabesp para associar. Então, o programa de habitação de interesse social ele vai estar focado nisso, né? Além, obviamente, de todo o déficit habitacional que nós temos na cidade, né? Enfim, um trabalho de áreas contaminadas que estão desocupadas, então criar incentivos, né, que permitam a viabilização das medidas de remediação dessas áreas, né, e ampliar a cobertura vegetal nas áreas relacionadas com controle de alagamento, né, nesses territórios, e implantação de parques e praças por conta, provavelmente, essas áreas aí estão todas naquela faixa que o Magno falou, do menor que 5, seguramente. Eu acho que é um pouco isso, né, trazer para o debate, só os planos de ação das subprefeituras que foram concluídos, né, agora, e talvez a gente antecipe as devolutivas, porque havia uma dúvida com relação a essa legislação eleitoral que está vigente aqui, se poderia ou não fazer audiências públicas. E isso foi resolvido. Nós estamos conversando com a possibilidade de antecipar de dezembro. Nós podemos fazer as audiências públicas, obviamente que vai ser
ainda de forma virtual, mas é importantíssimo a gente fechar esse capítulo importantíssimo do planejamento urbano da cidade. E só para finalizar, é a questão da agenda a partir de 2021. Né? Se 2020 acabar, né, porque ainda tem dúvidas, porque a Globo ainda não confirmou o show do Roberto Carlos, então, mas se 2020 acabar, a agenda do planejamento urbano a partir de 2021 vai ser uma agenda muito densa, muito densa. Né? Além da revisão do PDE, que eu acho que é uma oportunidade, e eu acho que esse seminário já é uma mega contribuição para isso, né? Nós vamos passar agora mais intensamente por um debate do processo eleitoral, né? E principalmente nós vamos ter a agenda pós-Covid no debate e a discussão da retomada verde da economia, né? Então, eu acho que vai ser de uma intensidade, né? Vocês que militam, que trabalham, que estudam, que pesquisam, vai ser um desafio muito grande. A questão da desigualdade, da vulnerabilidade social, a pandemia trouxe à tona de uma maneira muito séria, e eu não acredito que vai ser fazendo mais do mesmo que a gente vai conseguir dar uma resposta adequada e convincente para a sociedade. Então, acho que vai ter que ser, essa é uma agenda que vai ter que ser radicalizada no bom sentido, né? E isso a questão também do emprego e renda, porque isso vem junto com uma pior crise de emprego, que numa cidade como São Paulo isso fica cada vez mais agudo, né? A discussão da mobilidade, né? Como é que vai ser a mobilidade, né? Qual é a política que nós vamos ter considerando tudo isso, né? Os impactos, né, do teletrabalho, como é que isso vai afetar tanto a mobilidade como o desenvolvimento imobiliário de São Paulo, né? Quer dizer, é um negócio que vai ter que ser, quando a gente faz as operações urbanas, os PIOs, você define o potencial construtivo em residencial e não residencial, isso continua valendo pós-pandemia, com essa predominância, essa revisão do conceito de trabalho. Então, eu acho que vai ser um ano extremamente importante. O papel de vocês, o papel do laboratório vai ser fundamental para... Enfim, nada disso vai ser feito pelos tomadores, não existe mais os tomadores de decisão, né? Existe um processo, né, de construção de políticas públicas que passa por um processo participativo, pelos processos de parceria, pelos processos de colaboração, e isso vai ter que ser reinventado, melhor aprimorado, também radicalizado no bom sentido. Então, era isso que eu queria falar para você, agradecer a oportunidade aí de estar participando, ouvir o depoimento dos alunos lá, muito legal, muito legal. E um abraço aí para o Gilmar, trabalhamos juntos na habitação. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito obrigada por sua fala, excelentes colocações, os desafios que estão colocados daqui adiante. E eu passo a palavra para o subprefeito do Itaim Paulista, que é o Gilmar Souza Santos. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente hoje.
essa parceria que temos realizado junto com a subprefeitura, tem dado espaço para o Lab Itaim realizar uma parceria que tem sido extremamente frutífera. Gilmar, agradeço muito a sua presença hoje aqui, em nome do Lab Itaim, e passo então a palavra, só comentando que o Gilmar é advogado, pós-graduado em Gestão Pública, Direito Constitucional e Marketing Político e Eleitoral, é subprefeito do Itaim Paulista e foi secretário executivo do Conselho de Habitação do município de São Paulo, secretário adjunto na Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo e secretário nacional de Desenvolvimento Urbano no Ministério das Cidades. Gilmar, prazer enorme que você está aqui com a gente hoje, e passo a palavra então para você. Bom dia a todos, bom dia professora Andréia, bom dia professora Ana Paula, vejo rostos aqui familiares, né? Meu querido Pedro Herculano, a querida Thaís, né? O meu querido Renato também, enfim, um abraço para todo mundo, para todos, e meu amigo Neto, nosso grande professor Neto aí, eu tive a honra de servir a cidade de São Paulo, ao lado do Neto, na Secretaria de Habitação, Neto, grande professor, junto ao nosso secretário Fernando Schuch, a qual eu mando um grande abraço, viu, Neto? Estava aqui atento, ouvindo suas palavras, prazer em revê-lo e saber que você está aí à frente dessa secretaria, na secretaria, como secretário adjunto, contribuindo muito com a cidade de São Paulo, Neto. Muito obrigado. Bom, agradecer a todos pelo convite, professora Ana Paula, sempre um prazer. E, gente, olha, eu fiquei muito honrado com esse convite, porque o Itaim Paulista hoje estar à baila, né, esse debate maravilhoso, esse seminário, muito me honrou. Eu assumi a subprefeitura do Itaim Paulista dia 16 de janeiro de 2019. E nós estamos no extremo leste da cidade de São Paulo. Hoje nós cuidamos de 2 distritos, Itaim Paulista e Vila Curuçá. Há uma especificidade no Itaim que nós fazemos margem divisa com 3 grandes municípios da Grande São Paulo, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Então, nós estamos falando de um polo gerador de tráfego, nós estamos falando de um polo gerador de problemas, né? E São Paulo, capital, né, Itaim Paulista, ele tem a responsabilidade, muitas vezes, de suprir as necessidades dessas cidades, no que se diz respeito a lazer, a esporte, a mobilidade urbana, uma série de coisas. E o que o poder público, eu como subprefeito, neste momento, procurei fazer? Trazer para dentro da subprefeitura a expertise de muitos parceiros, né? A subprefeitura, vocês sabem, tem a sua política pública, tem as suas limitações, porém, há muito que se fazer na subprefeitura. Nós cuidamos de 500 mil de moradores. O Itaim Paulista, né, nós temos 500 mil. Hoje, o país, com 5.570 municípios, nós temos 40... nós não temos 50 cidades do país com mais de 400 mil habitantes. Se o Itaim fosse uma cidade, e aqui o professor Magno falou, né, a respeito das subprefeituras, são cidades, o Itaim Paulista é uma cidade, nós estaríamos dentro das 50 maiores cidades do Brasil. Com orçamento limitado, nós cuidamos de 6 grandes córregos, nós temos 6 grandes córregos no Itaim, são 46 quilômetros de córregos, muitos deles ocupados, né, às suas margens. Então, quando o LAB veio somar conosco, junto a esse projeto, a subprefeitura, muito nos enobreceu naquele momento. Porque estamos trazendo para dentro, professora Ana Paula, da subprefeitura, o conhecimento da universidade, o trabalho que nós estamos fazendo junto com as escolas, o sentimento de pertencimento, a consciência, porque hoje na cidade de São Paulo, nós temos os chamados pontos viciados, que são o quê? Locais onde as pessoas jogam os seus concretos, seus detritos, os seus lixos orgânicos, e aí a prefeitura vai lá e começa a limpar. Então, quer dizer,
é um trabalho em que a gente fica, muitas vezes, enxugando gelo. Então, não adianta só fazer o trabalho de limpeza e daqui um pouco de zeladoria urbana, vem o cidadão e joga. Então, isso é um grande problema. O que nós identificamos com o Lab Itaim? Além de ser um problema de saúde pública, a questão de jogar entulho, nós temos 4 ecopontos no Itaim, estamos abrindo mais 2 ainda este ano. Vamos fechar o ano, Neto, com 6 ecopontos dentro do nosso distrito. Nós percebemos que muitas pessoas que jogam o entulho numa esquina, no campo de futebol, é um viciado, é um usuário de droga. Então, o problema é de saúde pública, porque o vício é um problema de saúde pública. Então, o que nós estamos fazendo? Trazendo essas pessoas, cuidando, curando esse cidadão, porque cura o meio ambiente. Então, todo o debate que nós estamos tendo hoje aqui, nesse seminário, nós temos que, além de ver a questão, na minha opinião, do planejamento, do desenvolvimento urbano, do que se diz respeito ao uso e ocupação do solo, as mudanças climáticas, é uma mudança de comportamento do cidadão para o meio ambiente. E quando a gente fala de periferia, o que eu percebo nos extremos, principalmente no Itaim? A pessoa ela está ali, morando na margem do córrego lajeado, ela se vê o resto de um problema social, que o poder público não chegou até ali. Então, todo o trabalho que a gente faz, principalmente na mente, no ser humano, trazer que aquele espaço público pertence a ele, que o problema do Covid-19 vai afetar o pai, a criança, enfim, nós temos que trazer que essas pessoas, muitas delas estão com a mente já esquecidas, elas acham que o poder público só está aqui na zona central, só está nos Jardins, na subprefeitura de Pinheiros. Quando você fala de subprefeitura do Itaim, antes tinha o condão, você diz, é mais uma, está lá, está jogado, está no extremo. Né? Nós assumimos a subprefeitura, das 32, professora Ana Paula, nós estávamos em 31º lugar no ranking de zeladoria, que a Prefeitura de São Paulo tem o chamado SGZ, que é o Sistema de Gerenciamento de Zeladoria. Hoje nós estamos em 5º. Nós avançamos para 5º. E eu disse para a minha equipe, eu não aceito sair de lá, Neto, sem que eu esteja em primeiro. Sou bruto, só me exonero depois que eu estiver em primeiro. Por quê? Nós começamos a fazer um trabalho junto às escolas, e o Lab tem nos ajudado muito com isso. Nós estamos indo nas escolas, e a professora Ana Paula, junto com o Pedro, a Thaís, o Renato e todos os outros parceiros desse projeto, nós estamos fazendo um trabalho nas escolas municipais. Fizemos um trabalho lá na Escola Damas Entre Rios Verdes, onde o nosso diretor, o Marcos, ele abriu as portas da escola, que é uma IMEF, e ali a gente começou, nós fizemos ali algo tão bacana, que é o Livro dos Sonhos. Porque em frente à escola, nós temos uma grande praça chamada Praça Mãe Preta, que agora nós mudamos muito, fizemos uma pista de skate do lado. Se vocês passarem lá, detalhe, a escola é do lado do ecoponto. As pessoas jogam entulho na praça, 10 metros, mas não colocam no ecoponto, porque é cultural. É um problema disso aqui, é consciência. Então, trabalhar meio ambiente, na nossa opinião política, é trabalhar principalmente o cérebro do ser humano, o cérebro do cidadão. Fazer com que o cidadão mude aos seus aspectos diários, a sua conduta. É encarar o espaço público, o sentimento de pertencimento sendo dele. E todo esse trabalho que nós estamos fazendo em cada comunidade, ele só muda quando ele vê um gestor à frente de um trabalho. Por isso que nós estamos procurando fazer um trabalho não só social, de assistencialismo, coisa que o Lab fez recentemente, uma doação de 100 cestas básicas numa comunidade chamada Comunidade do Torresmo. Olha só, pelo nome algumas pessoas pensam assim, Comunidade do Torresmo. A Ana Paula teve lá, foi grandioso, Neto, porque o Lab, houve uma reunião, as pessoas elas contribuíram financeiramente, cada um fizeram aí uma vaquinha virtual, e a Comunidade do Torresmo ela está dentro do córrego lajeado.
Córrego lajeado esse que, alguns locais, eu tenho dificuldade em colocar máquina. Por quê? O poder público ele não cuidou ao longo dos anos e hoje eu só consigo colocar a equipe de zeladoria dentro do córrego manual. Nós temos nas subprefeituras 2 tipos de limpeza de córrego, a mecanizada e a manual. Então, veja, são 6 córregos que nós temos. Tem alguns locais que eu não consigo colocar máquina dentro do córrego porque as suas margens estão ocupadas. E como é que eu vou fazer? Eu não vou tirar o cidadão, fazer uma reintegração, uma desocupação para colocar a máquina. Eu tenho que me virar daquele jeito. E o LAB fazendo o estudo do trecho da Rua Missal, dentro do córrego lajeado, nós identificamos uma vulnerabilidade muito grande dentro dessa comunidade. E a professora Ana Paula, junto com todos os alunos, professores, levantou essa bandeira. Nós fizemos a entrega de 100 cestas básicas. Foi um dia de festa, parecia que nós estávamos... era o caminhão do Faustão, né? Na época do Tempos Áureos, lá, parecia que era a final do Big Brother, porque todo mundo foi lá. Pandemia, batendo no teto, as pessoas elas desacreditadas. Aí, quando chega a cesta básica, tudo organizado, com senha sendo feito na véspera, no dia era tudo organizado, as pessoas estão vendo o quê? O poder público junto, a subprefeitura, obviamente, mas também a academia, também as universidades. E esse conhecimento que vocês têm da universidade, São Judas, USP, Universidade Hamburgo, da Alemanha, de Hamburgo, tudo isso o cidadão começa a encarar todas as ações diferentes. Porque não é uma ação social apenas, não é um condão eleitoral. Não é porque esse ano é um ano eleitoral, não. Esse trabalho nós já temos, é um trabalho de anos. Então, todas essas ações que, graças ao trabalho dos senhores, das senhoras, têm sido feitas, têm enobrecido o nosso Itaim Paulista. E isso tem trazido para a nossa equipe interna, para os alunos, para a sociedade geral, um ganho. Um ganho, a gente tem visto uma mudança de cultura. Agora, óbvio que é preciso investimento do poder público. Nós temos que tomar um certo cuidado com o que vai ser, o que serão dos extremos, que será dos extremos ao longo dos anos. Porque nós precisamos fazer um trabalho nas margens dos nossos córregos. Né? Os córregos eles estão sendo ocupados, né? Você sabe muito bem disso, a gente na habitação, a gente trabalhava muito com o Chucre, com o Neto, enfim, essa questão dos córregos, das ocupações nos nossos córregos. Matando o córrego, nós estamos matando o meio ambiente, nós estamos tirando a esperança da criança. Enfim, a cidade de São Paulo tem um grande desafio pela frente. As próximas gestões, óbvio e evidente que muito está sendo feito. Nós temos que valorizar tudo isso. O plano diretor está sendo feito com muita maestria pelos nossos técnicos, mas nós temos gestores, e aqui como subprefeito, nós temos que trabalhar a consciência dos nossos munícipes. São Paulo está crescendo e cresce desordenadamente. Agora, se todas as universidades com seus alunos de arquitetura, de engenharia, pudessem dar essa parcela de contribuição social, acadêmica, nós teríamos um espaço público melhor. Nós temos espaço, estamos fazendo lá. Agora a PPP da iluminação pública. Você não sabe a alegria no extremo quando a gente tira uma luz de mercúrio e coloca uma LED. Assim, são pequenas coisas, senhores e senhoras, que vocês estão nos assistindo agora, não sei qual o alcance que nós estamos tendo agora, mas que a gente valoriza cada detalhe que é feito no extremo da cidade. Na região central, muitas vezes, isso passa desapercebido. O ser humano ele olha ali e fala, mais uma lâmpada, não. Mas lá, numa viela, no beco, onde a pessoa chega, 2 horas da manhã, que trabalha na zona central, o Itaim é uma região dormitório. Nós temos 3 estações de trem. Então, as pessoas elas saem muito cedo e chegam muito tarde. Então, quando ela volta para casa e ela vê uma rua iluminada, ela ganhou na Mega Sena. Ela viu aquilo ali como algo que as pessoas mandam no meu Facebook, no meu Instagram, um agradecimento, porque foi trocada uma lâmpada. Olha, muitas vezes as pessoas elas não querem muitas coisas, Rita. As pessoas elas querem só um detalhe. Ela quer ser percebida.
E a ação do poder público ele tem que ser mapeado diariamente, ser mostrado para as pessoas. Não é porque é um ano eleitoral, não. Porque desde o dia 16, quando nós chegamos na subprefeitura do Itaim Paulista, a gente tem trazido a população para dentro da subprefeitura. Procurei fazer o chamado papo reto com os moradores, pessoas que passam na Marechal Tito diariamente, que é o nosso grande corredor. As pessoas, eu passei a trazer as pessoas para dentro da subprefeitura e eu falo para os meus colegas subprefeitos que nós deveríamos fazer o mesmo, porque quando foi criada a subprefeitura, de fato, em 2002, lá na gestão da então prefeita Marta Suplicy, foi com essa responsabilidade de desburocratizar, descentralizar, trazer para as pessoas próximas ao poder público local, mas o subprefeito tem que ser presente naquilo ali. Então, muitas coisas que são simples para nós, mas para o cidadão que mora numa viela, que mora lá na comunidade do Torresmo, na comunidade Beira Campos, numa comunidade, não importa se lá tem tráfico de droga, se tem a boca de fumo, como diz, vamos ser sincero e realista, a pessoa ela quer o poder público próximo. E nós, quando temos autoridade no local, respeitando o cidadão, respeitando a religião dele, respeitando a condição social, ideológica, a gente tem um ganho muito grande. Então, para eu não me alongar aqui, que eu falo pra caramba, mas é um prazer dividir um pouco de tudo isso que está acontecendo. E a minha experiência em Brasília, quando eu visitei praticamente todas as capitais desse estado, com regularização fundiária, entregando título, levando Minha Casa e Minha Vida, entregando as chaves, o Itaim hoje é uma cidade dentro da cidade de São Paulo. Pra vocês terem ideia, a pessoa, quando sai do Itaim, ela fala assim, eu vou lá para a cidade. Ela não fala que está indo para São Paulo, ela vai para a cidade. Eu estou indo lá para a cidade, eu estou indo lá para a cidade. Você quer alguma coisa da cidade? Eu sou do interior do Paraná. Quando nós morávamos no meio da roça, quando meu pai de manhãzinha pegava lá o carrinho lá de cavalo e tudo mais, a carroça, falava, nós vamos para a cidade. O que vocês querem da cidade? O Itaim é assim. Então as pessoas ainda têm aquele sentimento do bairro, do local onde elas moram. Não é uma Moca, onde tem aquele saudosismo, né? Da Moca, do Brás, aquela coisa da Dona Irã Barbosa. Mas criado, feito por nordestinos, indígenas. E as pessoas amam o cantinho onde elas estão. Elas não estão sonhando com grandes pontes, com grandes avenidas, elas estão sonhando com grandes margens de rios. Não, elas querem o mínimo necessário. E não é porque elas querem o mínimo necessário que nós temos que dar o mínimo, não. Mas eu digo o seguinte, muitas vezes elas ficam felizes pelo pouco que se faz, porque elas estavam esquecidas. 408 anos o Itaim tem, um dos locais mais antigos da cidade de São Paulo, não é? 408 é tempo demais da conta. Eu sou o 10º subprefeito. Enfim, as coisas elas estão evoluindo. E graças a Deus está acontecendo, a gestão está presente, a gente está resgatando, e eu aqui caminhando para o meu final da minha fala, nós estamos conseguindo resgatar esse sentimento. As pessoas, o paulistano, o morador da cidade de São Paulo, precisa resgatar o sentimento de pertencimento, o orgulho de morar nessa cidade, e mesmo que ele more na periferia, mas ele tem que ser percebido pelo poder público. E o Lab Itaim, graças a esse trabalho, está conseguindo resgatar, está conseguindo trazer, suavizar, amenizar tudo isso para o cidadão que antes, estava esquecido. Falei demais. Mas é isso. Andréia, acho que é a minha parcela já. Obrigado. Marco, muito obrigada por sua fala, como sempre esclarecedora e valorizando o trabalho que tem sido feito, o trabalho maravilhoso que você tem feito como subprefeito do Itaim Paulista. Muito bom. E importantes falas que foram colocadas. Obrigada.